Olá, amados, olá, amadas, a paz do Senhor Jesus Cristo a todos os irmãos, todas as irmãs. Mais um dia de glória, mais um dia de vitória, mais um dia para a gente falar um pouquinho sobre a Bíblia. Conforme foi prometido, eu começo aqui o primeiro vídeo falando sobre prisões espirituais. Vou falar de um tema aqui que é muito polêmico, né? As pessoas muitas vezes não aceitam, não concordam com algumas coisas que a gente fala. Bom, eu conheço algumas pessoas que são pessoas boas, são pessoas que não são maldosas, pessoas que têm sede de aprender a palavra do Senhor, têm sede de aprender sobre a Bíblia, alguns assuntos que não se encontram em qualquer lugar. Porém, essas pessoas, algumas pessoas, tanto da minha família, pessoas do serviço, pessoas até mesmo da igreja. E essas pessoas, elas muitas vezes vêm fazer alguma pergunta. O problema não é fazer a pergunta, isso é muito bom para a gente aprender, para a gente trocar informações. O problema é que essas pessoas elas vêm com as perguntas, com a resposta pronta. Então, há uma diferença de uma pessoa que tem interesse, que está querendo aprender, que tem curiosidade. Essa pessoa ela te ouve, ela analisa o que você vai falar, não que ela vai concordar com tudo, mas ela analisa, ela espera você falar, ela espera você terminar o raciocínio, ela espera você terminar a frase, para depois, se houver uma necessidade, ela dar opinião. E isso é gostoso, conversar com uma pessoa assim, é bom. Porque a gente troca informações, a gente ouve ela falar, ela te escuta, a gente coloca a nossa tese, ela coloca a tese dela, e isso é muito bom. O problema é conversar com pessoas que não deixam você falar. A pessoa pergunta, e quando você vai dar resposta, ela te interrompe, ela já está falando, ela quer estar... Aí fica difícil, aí vira um debate, e debate não é legal. Debate é o que mais tem na internet. Debate é o que mais a gente encontra em podcast, pessoas criticando a outra pessoa que faz vídeo. Isso não é legal, isso não é bacana. Então, amados, não existe ninguém nesse mundo que é um expert em relação à Bíblia. Não existe ninguém nesse mundo que é alguém como Jesus, conhecedor da palavra, porque ele próprio era a palavra. Nesse mundo não tem o certo 100%. Nós estamos aprendendo. Existem assuntos na Bíblia a qual ela não tem resposta. Por mais que você tente encontrar, vasculhar a Bíblia, você não vai encontrar resposta. Existem alguns acontecimentos em nossa vida, algumas experiências sobrenaturais, espirituais que nós passamos, que você não vai encontrar na Bíblia. Porque o mundo espiritual, esse mundo espiritual, ele é bastante oculto para nós. Deus não deixou tão nítido. Por exemplo, quando você fala de Satanás, aonde tem passagens sobre Satanás? Existe 2 ou 3 passagens que falam como uma alegoria, como uma analogia, comparação com o rei Tiro, comparação com outro rei. A Bíblia fala de Satanás, mas ela fala num assunto aprofundado, não. Nós não sabemos a profundidade desse ser. Nós não sabemos a profundidade do reino das trevas. Nós não sabemos da profundidade do céu. É algo que nós temos, sim, mensagem na Bíblia, passagem da Bíblia, mas é um conhecimento superficial nosso. Deus, ele não deixou detalhes para a gente ter a resposta correta. Então, existem assuntos que acontecem em nossas vidas que nós não temos resposta, mas nós estamos procurando aprender. E nessa experiência que nós passamos, nesse aprendizado que nós vamos adquirindo conforme o tempo, estudando, Deus revelando a nós, o Espírito Santo nos direcionando, nós passamos essa informação para outras pessoas, porque quem sabe ajude essas pessoas. Bom, então, amado, se você, amada, se você não concorda com algumas coisas que eu vou falar aqui nesse vídeo, porque
você ter uma interpretação diferente daquilo que você aprendeu na Bíblia. Ah, eu interpreto de uma forma diferente, eu aprendi de uma forma diferente. Eu peço uma coisa para você. Não perca seu tempo discutindo, não. Eu vejo pessoas na internet pegando o vídeo de uma pessoa sabe, menosprezando, colocando a tua versão, querendo debater, querendo mostrar que sabe mais. Não é legal, amado, tentar denigrir a imagem da pessoa. Por exemplo, este vídeo, e não somente este vídeo, mas a maioria dos vídeos que eu gravo, eu estou tentando, através desses vídeos que eu faço, ajudar pessoas. Tá? Então, ao invés de querer provar que sabe mais do que eu, faça vídeos também. Faça vídeo, não perca tempo de ficar denigrindo a imagem das pessoas, não perca tempo de tentar mostrar que sabe mais, de querer mostrar a interpretação que você tem, que é diferente da minha, então você acha que você está certo porque você interpreta a Bíblia de uma forma diferente. Não perca tempo não, amado. Faça vídeo também, quem sabe na tua sabedoria, nesse autoconhecimento que você tem, nessa forma de pensar diferente, nessa forma de interpretar a Bíblia diferente, você ajuda as pessoas. Veja que a gente tem um exemplo lá dos judeus. Os judeus, eles conheciam tanto, mas tanto a letra, eles conheciam tanto a Bíblia, né, que na época a gente não chama de Bíblia, o livro sagrado dele. Eles acreditavam, sabia tanto, que quando chegou Jesus, era algo para eles que não é você. Rejeitaram. Então, amados, nós precisamos saber ouvir, precisamos aprender a respeitar opiniões, nós precisamos aprender a reter o que é bom. O que não é bom, deixa para lá, para de ficar discutindo, para de ficar querendo guerrear. Amém, amados? Há casos, irmãos, na vida de pessoas que nós não vamos ter explicação. Eu conheço um monte de vídeos de pessoas que outrora eles eram de outras religiões. Conheço pessoas que eram satanistas, conheço pessoas que eram feiticeiros, pessoas que viviam na altas magias, pessoas que foram libertos de outras religiões e hoje está no mundo evangélico. E aí você pergunta para essa pessoa, mas como que eu faço eu estou passando por esse problema, eu estou passando por essa situação, como que eu faço? E sabe qual que é a resposta dessas pessoas? Não sei. Porque quando eu estava do outro lado, eu sabia fazer um trabalho, eu sabia fazer um feitiço, eu sabia fazer uma magia para combater isso que você está passando. Mas agora que eu estou aqui no Evangelho, eu não sei. Então essa pessoa, muitas vezes, ela começa a se tornar famosa pelo testemunho que ela teve. Então ela é convidada para várias igrejas para testemunhar que outrora ela era uma satanista, outrora ela fazia magia negra, outrora ela fazia feitiço, outrora ela fazia isso, aquilo. Ela era envolvida com o ocultismo. E Jesus libertou. Isso é um testemunho bom, é gostoso ouvir, legal, porque você vê que Jesus está realmente vindo e cumprindo o seu papel. Porém, a minoria, poucas pessoas conhecem o que é uma guerra espiritual. Poucas pessoas conhecem o que é uma batalha espiritual. Ajudar aquela pessoa a se livrar das prisões. Poucas pessoas conhecem o assunto. Porque hoje você vai num culto, numa igreja, e o que você ouve? Você ouve pregações de emoção, que mexe com a emoção da pessoa, faz a pessoa chorar, faz a pessoa rir, faz a pessoa pular, correr. Mensagens sensacionalistas, que faz a pessoa dar glória, aleluia, olha Deus passando, olha o anjo, isso, aquilo. Mensagens automotivacionais, que faz a pessoa se sentir bem, sair dali esperançosa, eu vou conseguir. Mas a gente não vê muitas mensagens de libertação, de guerra espiritual, de curas realmente. Algumas igrejas até fazem o culto, né, de cura e libertação, mas são poucas pessoas que conhecem esse assunto espiritual, dessa guerra. O ministério que Jesus fez aqui na terra, qual que era o ministério? É só você ver as passagens de Jesus,
Qual que era a missão de Jesus? Além de pregar, o reino de Deus está vindo, o reino de Deus está próximo, o reino de Deus já chegou. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Vim trazer o caminho da salvação para você. Além desta mensagem, que é o alvo, né, o principal da Bíblia, mas o que Jesus demonstrou enquanto ele estava aqui na terra? Ele curava pessoas, ele expulsava demônios. Muitas pessoas que ele curou, que ele libertou, ele falava, olha, vai, mas não peques mais, porque para coisas piores não acontecer na tua vida. Então ele estava dizendo, falou, isso que está acontecendo na tua vida, essa enfermidade, esse algo, essa circunstância que você está passando na tua vida, é devido ao pecado. E nós, quantos de nós, amados, podemos falar que não temos pecado? A Bíblia fala que se a gente falar que não tem pecado, é mentiroso. Nós pecamos todos os dias, não é porque eu aceitei Jesus, não é porque estamos numa igreja evangélica, que deixamos de ser pecador. Nós somos redimidos, nós somos perdoados, mas não deixamos de ser falhos, não deixamos de ser imperfeitos. E se nós não guerrearmos contra nós mesmos, todo dia nós pecamos. Nós pecamos em pensamentos. Né? Quantos pensamentos malignos tem em nossa mente? Quantas palavras de maldição nós lançamos? Muitas de nós que aceitamos Jesus continuamos lançando maldição, desejando mal, falando palavrão, falando palavras torpes. Então, tudo isso, no mundo espiritual, ela tem poder. A Bíblia fala que palavras têm poder. As palavras podem emanar bênção ou maldição. Então, amados, é sobre isso que eu vou falar. Bom, um dos versículos que nós conhecemos muito, está lá no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32, aonde Jesus fala, ó, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Libertará do quê, amados? Libertará do quê? Se nós aceitamos Jesus, o que a verdade vai nos libertar? Bom, alguns é isso aí que entra a polêmica, porque quando eu falo de maldição, quando eu falo de espírito de maldição, que acompanha muitas vezes família, espírito de maldição que acompanha muitas vezes a nossa vida, as pessoas começam a entrar numa polêmica. Não existe esse negócio de maldição, Jesus já se fez maldito na cruz do Calvário, então não existe essa coisa de maldição não, eu não creio. Então senão não tem sentido Jesus ter morrido naquela cruz. Irmãos, eu não duvido que a Bíblia fala que Jesus se fez maldito naquela cruz do Calvário, sim. Ele levou sobre si todas aquilo que era contrário a nós, nossos pecados, que era o castigo que pertencia a nós, Jesus levou para ele. Porém, ele nunca falou na Bíblia que a guerra acabou. Olha, agora a guerra acabou, vocês não precisam mais lutar mais, o inimigo não vai mais agir na tua vida, o inimigo não vai mais afligir as tuas vidas, ele não vai mais lançar dados inflamados, setas, não, pelo contrário, Jesus nunca falou isso, irmão, Jesus nunca falou isso, Jesus nos deu um caminho, uma direção para ser salvo, mas a guerra continua, nós só seremos livres das artimanhas do reino das trevas quando estivermos com Jesus. Mas enquanto nós não estivermos com Jesus, a Bíblia fala que o mundo jaz no maligno. O mundo jaz no maligno. O mundo está sendo, oprimido, administrado pelo maligno. Então, é isso que eu quero dizer para você, mano. Não é maldição hereditária. Eu não creio em maldição hereditária. Porque quando a gente fala em maldição hereditária, nós precisamos trazer como se fosse uma herança. Então meu pai, ele era maldito, né? Meu pai fazia um monte de coisas, ele participou, ele teve influência, ele participou de outras religiões, ele fez magia, ele fez isso, e esses demônios que acompanhavam ele agora é meu. Não existe isso. Porque a Bíblia fala que a alma que pecar, essa morrerá. Então a alma que pecar, ela vai ser punida pelos seus pecados. Cada um vai se responder por si próprio, mas é em questão de salvação. Eu não estou falando em questão de salvação, eu estou falando de coisas que acontecem em nossas vidas, que se você precisa procurar saber por quê.
que está acontecendo aquilo? Será que não é realmente uma maldição que você está carregando na tua vida? Porque talvez seja uma palavra que os teus pais, o teu familiar, alguém lançou sobre a tua vida, ou você mesmo abriu a porta para essa maldição entrar na tua vida. É isso que eu quero falar. É esse assunto. Então eu convido você que coloque seu testemunho, coloca a tua opinião aí nos comentários, tá bom? Esse vídeo eu vou colocar no YouTube depois eu vou colocar no YouTube. E a minha intenção é criar uma playlist de vídeos, não somente esse, mas uma playlist de vídeos. A minha intenção é conhecer pessoas que têm um conhecimento nessa guerra espiritual, que teve alguma experiência, que trabalham com libertação de vidas, para que a gente possa criar um exército competente, um exército que conhece do assunto, um exército que conhece do que está falando, do que está fazendo, para que a gente possa ajudar pessoas. Por exemplo, há pouco tempo eu vi um vídeo de uma menina chamada Trica Costa, é o nome que ela colocou nos vídeos. Trica Costa, D-R-Y-K-A Costa, Trica Costa. Uma menina que ela ficou possessa de legiões de demônios. E a mãe dela não sabia o que fazia, não sabia o que fazer. E a mãe dela entrevistando ela ali na hora que ela estava a incorporar com legiões, aquela legiões falou para a mãe dela, olha, fizeram uma obra para acabar com a tua vida. Mas de alguma forma, alguma proteção, não sei, ou permissão, não conseguiu atingir a mãe. Então os demônios entraram na vida daquela menina e faz 1 ano ou 2 anos, se eu não me engano, que ela está em tratamento psicológico. As pessoas acham que aquilo lá é coisa da mente dela. Mas os próprios legiões falam, nós somos legiões e nós vamos matar a tua filha. E não teve uma pessoa, amado, sequer que pôde ajudar aquela pessoa em oração. O ministério de Jesus, se fosse Jesus aqui, já teria resolvido a situação. Será que não tem uma pessoa que sequer com autoridade e poder em nome de Jesus Cristo, que entende realmente do que está acontecendo, que acredita nesse mundo espiritual e ajuda essa pessoa? Ela está lá em Pernambuco, eu moro aqui em São Paulo. Então esse exército que eu estou tentando aí conhecer mais pessoas sobre o assunto, para a gente trocar informação, para a gente ajudar outras pessoas, é isso que eu estou tentando fazer. Mas parece que quando a gente grava vídeo, sempre tem alguém que quer criticar, alguém que quer reclamar, alguém que quer atrapalhar o vídeo. Eu parei até de fazer naquela plataformas famosas, do TikTok, do Kawaii, eu parei de fazer live lá porque entravam mais pessoas ímpias do que pessoas para nos ajudar em oração. E as pessoas ímpias falavam um monte de palavrão, me xingava, atrapalhava a live. Tem muitas lives que eu nem coloquei no ar, porque a pessoa entrou falando palavrão, xingando Deus, sabe, me criticando. E os evangélicos participavam mais de um monte de vídeos que não tem valor do que o próprio vídeos que a gente está tentando ajudar as pessoas. Então, irmãos, presta atenção. Vou falar alguns casos aqui que, se for, né, parecido com a tua causa, é pura coincidência, tá bom? É alguns casos que eu conheço, pessoas que naturalmente não vai ser você, mas pode ser que seja igual, mas é coincidência, tá bom? Não estou falando da tua vida e nem vou falar nomes aqui. Para você entender esse mundo espiritual, como mexe na vida da gente. Bom, existem algumas pessoas, eu conheço pessoas que perdeu o seu ente querido. E essa pessoa que perdeu o ente querido, ela conserva a casa onde esse ente querido morava, ela não deixa ninguém entrar na casa, ela não desfaz das coisas, dos móveis, das roupas, tudo está intacto lá. É como se o ente querido que faleceu estivesse ainda vivo ali, morando lá. Então, a função do inimigo é ficar levando as pessoas para o passado. Por exemplo, se você pegar aquela passagem que Paulo falava que ele tinha um espinho na carne, onde ele fala, o mensageiro de Satanás todo momento está ali me cutucando, fazendo eu lembrar do meu passado. Então a intenção do reino das trevas é te levar do passado. Essa pessoa que está colocando ali essa casa como se fosse um mausoléu ali,
como se aquela pessoa tivesse ali viva ainda, presente naquela casa, e essa pessoa cuida, limpa a casa e não deixa ninguém entrar e conserva, como se aquela pessoa já, olha, faleceu há muito tempo, mas aquela pessoa não é de agora, não. A pessoa já faleceu há muitos anos, mas a pessoa até hoje, anos e anos, está ali conservando aquela casa, não deixa ninguém entrar e não desfaz os móveis, não desfaz a roupa. Talvez seja um sentimento de culpa. Oh, deveria ter feito algo enquanto ela estava viva. Deveria ter feito isso. Talvez seja algum remorso, eu não sei o que está aprisionando. Mas o reino das trevas está aprisionando essa pessoa a essa casa. Está aprisionando essa pessoa. Então, irmãos, vou falar alguns outros casos aqui. Que para você ver como o reino das trevas trabalha na vida das pessoas. E eu não estou falando que é maldição hereditária. Estou falando que existe um reino das trevas que trabalha para que as pessoas não venham a conhecer a verdade e se liberta verdadeiramente. Talvez tem pessoas que estão passando por situações que a vida financeira não anda. É sempre amarrada, a pessoa tenta de tudo e nada dá certo. Sabe, quando ela pensa que vai dar certo, que agora sim, agora eu consegui um emprego, agora eu vou conseguir, dar alguma coisa errada, as coisas começam a quebrar, é a enfermidade que entra no lar, sabe, tá sempre perdendo de alguma forma o dinheiro, é na justiça, é roubada, é furtada, alguma forma aquela pessoa tá perdendo, o que está acontecendo? Anos e anos aquela pessoa tenta ser alguém na vida, anos e anos aquela pessoa tenta ser, sabe, ter uma vida digna financeiramente, mas ela não consegue. Pessoas que muitas vezes tá ali anos e anos tentando um relacionamento amoroso e nada dá certo, parece que nunca dá certo com ninguém. Com ninguém, tá sempre, sabe, se afastando, tá sempre dando errado. Pessoas que tentam de toda forma engravidar e não conseguem, tá sempre perdendo o filho. Amado, precisamos entender por que isso, irmão. Será que não é influência espiritual? É sobre isso que eu estou falando. Não estou falando, maldição hereditária. Não estou falando de maldição hereditária. Você que não gosta dessa palavra maldição hereditária. Estou falando várias vezes aqui para você parar de ficar me atacando, parar de ficar discordando e ouvir o vídeo até o final, para você entender o que eu estou falando. Uma criança que, por exemplo, que foi abusada quando era jovem, essa experiência cria na mente dela bloqueios. Essa criança ela pode ter dores interiores sem saber por que está acontecendo aquilo lá. Algumas confusões na cabeça dela, medo, ela cria um medo que ela não fala de onde que vem esse medo. Raiva das pessoas, desconfiança de todo mundo. Então, esses traumas podem ser emocionais, como pode atingir a área física. Quantas pessoas hoje morrem de medo de inúmeras coisas? Medo de hospital, medo de conhecer alguém. Quantas pessoas são agressivas com a outra? Estão sempre se defendendo. Está sempre achando que aquela pessoa está atacando ela. E às vezes está conversando, está perguntando, e a pessoa já vem com 7 pedras se defendendo. Se antes ouvir, vive sempre com raiva, com ódio. Outras agem de forma inerte, fica lá sempre no mundinho dela, fria, sem resposta. Tudo isso pode ser traumas, pode ser ataques espirituais, pode ser legalidade onde o espírito maligno está entrando na vida dessa pessoa, por algum problema que ela passou, por alguma porta que ela deixou entrar o reino das trevas. E para se defender, como bloqueio mental, essas pessoas, muitas pessoas procuram fugir do assunto. Tem pessoas que sabem que precisa de ajuda, mas não procuram um psicólogo. Quer viver uma vida como se, não, olha, eu vou fugir dessa realidade, eu vou me bloquear mentalmente. Eu vou fugir do assunto, eu não quero tocar no assunto, eu quero pensar em outra coisa, eu quero fingir que está tudo bem. Imaginar que nada está acontecendo com a minha vida. Quantas vidas estão vivendo assim, amado? Veja, tem um caso de uma mulher recém-casada que não conseguia ter a lua de mel. Ela casou recentemente e ela conseguiu ter a lua de mel com o seu noivo. Se o noivo
não enxergar que existe algo de errado acontecendo ali, por que ela está agindo dessa forma? Será que ela teve algum trauma? Será que é algo espiritual? Ele também pode ficar com raiva, né? Esse noivo pode ficar com raiva, imaginar tantas coisas. Será que ela tem outro? Será que ela não gosta de mim? Pode iniciar discussões, briga, separação, ou pior, pode até acontecer adultério. Ela procurar outra pessoa. Já que não está acontecendo isso, eu vou procurar outra pessoa. Então, da mesma forma, mano, se a esposa também que está com esse problema não perceber que ela precisa de ajuda, tentar entender que há algo que não é de Deus, ela pode acreditar que a culpa é do marido. É ele que não me compreende, é ele que não faz isso, é ele que não faz aquilo. E aí o mundo espiritual entra na vida da pessoa, entra no casamento, entra nas finanças, entra na saúde. É esse assunto que eu estou falando, irmão. Não estou falando de maldição hereditária. Outra situação, filhos ou esposa que apanhavam, foram espancadas pelo marido que chegava bêbado em casa. Essas vítimas, tanto os filhos como a esposa, elas podem desenvolver um medo. Medo de quando ela vê outro homem, medo de se um dia ela se separar, ela querer conhecer outro homem. Aquelas crianças, se for mulher, ela vai ficar com medo de conhecer um homem, se for igual ao meu pai, e se for um bêbado e me bater também. O menino, de repente, pode criar, transtornos de se tornar uma pessoa agressiva e amanhã ele está batendo na esposa também, ou nos filhos, e ele nem sabe por quê. Por que eu estou agindo dessa forma? Porque ele teve influências dos pais. E ele pode se tornar agressivo sem perceber. Crianças, mano, que cresceram em lares onde os pais mentiam, trapaceavam, enganavam. Mais tarde pode ser difícil essa criança se libertar desses costumes que ela adquiriu. Desses costumes que ela aprenderam com a família. Então isso, amado, eu não vou falar que é maldição hereditária. Mas são influências demoníacas que existem em famílias. Influências demoníacas que existem em pessoas. E se a outra pessoa que está perto se envolver nessa influência, ela vai ter uma tendência de agir igualmente. De agir igual. Então, por exemplo, em questão de vícios. O pai e a mãe usavam drogas, bebia, fumava. Qual que é a influência dos filhos fazer a mesma coisa? Muito grande. Então, se essa criança, esse adolescente, esse jovem que está ali, vendo os pais fazendo isso, não tiver uma base espiritual, não procurar uma ajuda espiritual, não se render a Jesus como seu Senhor Salvador da sua vida, esse espírito demoníaco que está ali nos pais, agindo com que eles se droguem, com que eles bebam, com que eles fumem, pode acompanhar essa criança, esse jovem, esse adolescente. Eu não estou dizendo que é uma maldição hereditária, não, mas esse demônio está ali ao derredor, procurando a quem tragar. E um passinho somente desse jovem, dessa criança, desse adolescente, de querer experimentar uma bebida, de querer experimentar um cigarro, de querer experimentar uma droga, é onde vai dar legalismo de aquele espírito que estava nos pais dele entrar na vida dessa criança, desse jovem, desse adolescente, e ele também passar a ser igualzinho aos pais. É maldição hereditária? Não, não é maldição. Os pais não jogaram uma herança para ele, mas ele, pela brecha, por um deslize, por uma fraqueza, por não ter realmente uma base estrutural, espiritual, por não conhecer verdadeiramente esse mundo espiritual, se deixou influenciar. Vamos ler aqui, Romanos 8, versículo 38. Paulo está falando assim para Romanos, para os romanos. Paulo fala aqui em Romanos capítulo 8, versículo 38. Eu tenho a certeza de que nada pode separar do amor de Deus. Nem a morte, nem a vida, nem os anjos e nem outras autoridades ou poderes celestiais, demoníacas. Nem o presente, nem o futuro, nem o mundo lá de cima e nem o mundo lá de baixo, nem os céus, nem o inferno. Em todo o universo não há nada que possa nos separar do amor de Deus, que é nosso, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor.
Então Paulo fala, olha, nada separa o amor de Deus, Deus te ama. Seja você conhecedor ou não da palavra do Senhor. Seja você um evangélico ou não. Deus, ele ama. Ele veio nesse mundo para entregar a sua vida, para que você tenha o caminho, a direção, para que você tenha o único caminho, a verdade, a vida, para te levar para a salvação. Mas presta atenção que quando Paulo fala aqui um paralelo, ele fala assim, é como se ele tivesse falado, olha, existe o positivo e existe o negativo. Existe luz e existe trevas. Existe macho e existe fêmea. Ele coloca um paralelo. Então ele fala aqui, ó, tenho certeza, nada pode separar do amor de Deus. Nem morte, vida. Paralelo, morte e vida. Nem anjos, nem demônios. Paralelo, né? Nem anjos, nem demônios. Nem o mundo lá de cima, o céu, e nem o mundo lá de baixo, o inferno. Mas presta atenção que quando ele fala de tempo, ele fala assim, olha, nem o presente que você está vivendo agora e nem o futuro pode separar do amor de Deus. Por que ele não falou passado? Nem o passado e nem o futuro. Por que Paulo não falou, olha, nem o passado pode te separar do amor de Deus e nem o futuro? Se a Bíblia fala que quando a gente aceita Jesus, nós somos nova criatura. E as coisas do passado ficaram para trás. Não há mais condenação. Não há condenação para aqueles que amam a Deus. As coisas do passado ficaram como se fosse algo inocente, algo impuro que você não sabia o que fazia. Por que Paulo fala, olha, nem o passado e nem o futuro, mas ele fala o presente e o futuro? Porque passado, ele tem uma forte tendência de nos aprisionar. Então nós podemos hoje ter aceitado Jesus, porém, existe passado na nossa vida ainda que nos condena, existe passado ainda na nossa vida que a gente não conseguiu se libertar, existe passado na nossa vida que tem uma auto-influência na nossa vida espiritual. Então, muitas vezes, coisas que estão acontecendo em nossa vida no presente, é coisas que você não se libertou do passado. Mesmo tendo aceitado Jesus. Então o passado, amados, é algo que é perigoso. Precisamos voltar um pouquinho ao passado e ver se nós não abrimos a boca lá no passado, fazendo pactos, entrando em lugares que não deveríamos entrar, proferindo maldição na vida dos nossos filhos, na nossa vida, na vida de alguém. Precisamos voltar lá no passado e lembrar, falar, Senhor, orar, o Senhor me lembra aqui minha mente se eu fiz algum pacto, se eu fiz alguma promessa, alguma simpatia, se eu lancei alguma palavra de maldição na vida de alguém, na minha vida, algum trauma que eu sofri, algum perdão que eu não liberei lá no passado de algo que aconteceu na minha vida. Precisamos lembrar desse passado para eliminar esse legalismo que nós demos ao reino das trevas, de estar na nossa vida, talvez essa vida financeira falida sua, essa vida amorosa que não dá certo, esse relacionamento, talvez é relacionamento familiar, espiritual, financeiro, profissional, que não está dando certo na tua vida, seja algo que está preso lá no passado. E aí é maldição hereditária? Não estou falando de maldição hereditária, estou falando do reino das trevas que trabalha. E se você der legalismo a ele, ele entra. Ah, onde que tem isso na Bíblia? Olha lá, vamos lá, Josué capítulo 7. Vamos lá, Josué capítulo 7. Deus havia ordenado, Josué capítulo 7. Deus havia ordenado ao povo de Israel que ninguém guardasse nada do que era para ser destruído. Mas a ordem foi desobedecida. Então Deus falou, ó, vai entrar naquela cidade de Jericó, vocês vão matar todo mundo que é para matar, destruir todos os altares, tudo que tiver, mesmo que for de valor, de ouro, de prata, você destrói. Não é para guardar nada. Mas foi desobedecida essa ordem. Acã, um homem chamado Acã, escondeu algumas coisas. E por isso o Senhor ficou muito irado com os israelitas, não foi com Acã. Deus ficou irado com aquele povo de Israel. E Acã era filho de Carmim, descendente de Sabidi, descendente de Zerá, da tribo de Judá. Josué então enviou alguns homens da cidade de Jericó até Ai, cidade que fica a leste de Betel, perto de Pedeavém. Ele mandou que fosse ver a terra, eles foram, examinaram bem a cidade, então voltaram e deram a Josué o seguinte relatório, olha,
Não é preciso que todo mundo vá. Mande só 2 ou 3 mil homens atacarem. Ai, porque existe pouca gente lá. E aí eles foram, guerrearam, tudo. Mas, aí o que aconteceu? Assim foram mais ou menos 3 mil. Porém, os homens de Ai fizeram os israelitas recuarem. Olha, foram espia antes, falaram, olha, não tem muita gente lá não. Poucas pessoas, pouco exército, a gente consegue conquistar aquela terra. Só que quando Josué mandou aquelas poucas pessoas, conforme os espias haviam falado, os pessoal lá de Jericó fizeram eles recuaram. Começaram a perder a guerra. Mataram uns 36 pessoas ali de Israel. E eles perseguiram os israelitas até o portão da cidade, até as pedreiras, matando na descida. Então o povo ficou completamente desanimado. Perdeu toda a coragem. Como? Deus não falou que ele estava na frente? Deus não falou que a gente ia conquistar? E aí Josué orou a Deus. E aí, eu não vou ler toda a passagem aqui, mas devido à desobediência de um homem chamado Acã, onde Deus falou, não vai pegar nada de valor. Ele amaldiçoou Israel toda, aquela nação toda, e quase que todos ali morrem por causa de uma pessoa que desobedeceu à voz de Deus. Uma pessoa deixou o reino das trevas entrar na nação. Então, irmãos, eu estou falando que, olha, por causa de uma pessoa, a minha família é amaldiçoada? Pode ser que não. Mas existe essa possibilidade. É isso que eu estou tentando fazer você entender. Não é ficar discutindo, isso não existe, não acredito nisso. Há a possibilidade, porque senão não estava na Bíblia. Existe a possibilidade. Então a gente viu Paulo falando, né, que o Romanos 8, 38 e 39, que nada pode separar do amor de Deus. Mas o passado pode trazer resíduo que você não se libertou. Porque não é só aceitar Jesus. Precisamos nos tornar uma nova criatura. Então, eu vou trazer como uma forma de nascimento. A Bíblia não fala que quando a gente aceita Jesus nós nascemos de novo? Vou trazer como forma de nascimento. Qual são as etapas de nascimento? Estoura a bolsa da mulher, desce sangue para purificá-la e logo em seguida vem a criança. 3 etapas. A água, que é a bolsa, o sangue para purificação e a vida. Na nossa vida espiritual não é diferente. Descemos das águas do batismo, o sangue de Jesus Cristo constantemente vai nos purificando de toda impureza do passado, do Egito, do mundo lá fora, para que a gente tenha vida e vida em abundância. Isso é um processo de libertação, é um processo de purificação. Eu não aceitei Jesus e me tornei limpo de uma hora para outra, não. Estou no processo de purificação, me libertando de vícios, de erro, de palavras, de atitudes. Aos poucos eu vou me libertando pelo sangue de Jesus Cristo agindo na minha vida. Então Paulo, ele fala que o passado tem resíduos, irmão. E ele disse aqui que nada pode separar do amor de Deus. Deus continua me amando. Deus continua, sabe, a salvação que ele fez na cruz do Calvário continua sendo válida. Mas as guerras que eu vivo neste mundo, eu preciso agir. Eu preciso fazer alguma coisa. Jesus não venceu essa guerra espiritual que nós vivemos aqui por nós. Nós precisamos fechar as brechas. Precisamos nos purificar. Precisamos nos consagrar. Então eu vou falar outros relatos aqui que pode se identificar com você, mas é pura coincidência, tá? Poderá fazer você enxergar um pouquinho mais que talvez você esteja aprisionado em algumas coisas do passado. Eu falei da jovem, né? Então uma jovem, ela se casou. No dia da lua de mel, ela entrou em pânico. Ela casou, o noivo viajou, né, foi para a lua de mel, mas quando foi para ter uma relação com o seu noivo, ela entrou em pânico. Ela se travou, ela não conseguia ter uma relação com o seu noivo. Ela procurou terapia psicológica para tentar entender por que aquela reação, por que ela nunca conseguia ter uma relação com o seu noivo. E ela nunca teve outras relações. Ela casou virgem com seu noivo. Isso é real, tá? Não é uma história inventada, não. E ela não entendia. Puxa, e agora? Será que é falta de experiência? O que está causando esse pânico? Não dava. É algo que parecia que estava vendo um monstro ali, um demônio. E não conseguia.
Ela se levantava e queria correr em pânico mesmo. E ela procurou terapia para tentar entender aquela reação. Depois de tantas tentativas, tantas consultas diversas, sem sucesso, né? Os psicólogos não conseguiam entender. Um dia ela pediu oração. O pastor entendia dessa guerra espiritual, o pastor entendia dessa libertação espiritual e foi fazendo algumas perguntas para ela, foi orando, pedindo algumas informações, e ele orou para que Deus destravasse da mente daquela mulher algo que teve acontecer, alguma coisa do passado, algum trauma, sei lá, alguma coisa que aconteceu, alguma palavra que ela falou, algum pacto que ela fez na inocência de uma criança, sei lá, que ela não tinha antigamente, as pessoas lá colocavam lá o Santo Antônio de ponta cabeça, outro colocava café para santo, fazia simpatia, amarrava fitinha no braço, outro, tantas besteiradas, né, que quando a gente é criança, a gente acredita e acaba fazendo. Então o pastor, ele orou para que Deus pudesse destravar na mente dela alguma coisa que tivesse acontecendo, que tivesse dando legalismo para o reino das trevas entrar na vida daquela pessoa e agir daquela forma. Por que aquele pânico? Já que ela procurou ajuda de médico e ninguém conseguiu descobrir. E aí passou-se, né? Não foi de uma hora para outra ali, não. Passou um tempo, alguns dias, ela teve uma lembrança da sua infância. Ela lembrou que quando ela tinha dois aninhos, olha, Deus trouxe a memória dela lá, 2 aninhos de idade. Ela lembrava que seus pais tinham amizade com um vizinho que frequentava muito a casa deles ali. E ela começou a lembrar aqueles flashes de lembranças que em alguns momentos ela via aquele vizinho deitada com seu corpo sobre ela na cama dela. Ela deitada ali, tentando dormir, e ela via ali com aqueles flashes o vizinho deitado sobre ela. E embora ela não fosse estuprada, ela não foi estuprada, mas ela viu aquela cena do vizinho molestando ela, tocando no corpo dela, deitando sobre o corpo dela, e aquela cena veio na sua mente, e ela percebeu que aquele momento que o molestador estava deitado em cima dela, lhe causava o sufocamento, é como se ela estivesse ficando sem ar ali, acelerava, palpitava o seu coração fortemente, e na imagem vinha a mente dele, ela sentia um perfume que aquele homem usava ali. E aí ela começou a colocar esse raciocínio e comparar com o que acontecia quando ela ia tentar ter uma relação sexual com o teu marido. Ela começou a entender que aquele perfume que o marido dela estava usando, que usava, era parecido com aquele do molestador lá quando ela tinha 2 anos. E aquilo trazia a mente dela, e a mente dela, por uma questão de bloqueio, de autodefesa, fazia com que ela tinha aquela mesma reações quando ela era criança, que ela nem lembrava, 2 anos. Ela nem lembrava do que aconteceu. Mas Deus trouxe a memória dela, isso que estava acontecendo na vida dela. E ela teve ali os mesmos sintomas, ela tinha os mesmos sintomas. Então ela tinha que ter, amado, uma libertação. Olha, foi ela que causou? Não, não foi ela que causou. Foi o reino das trevas que colocou isso na mente dela. Esse trauma que ela sofreu quando era criança, e por ela ter 2 anos, ela de repente nunca falou nada para os pais. Ela achava que era um sonho, um pesadelo, porque ela estava sonolenta. Ela fala, será que eu estou sonhando? Será que é um pesadelo? Eu estou vendo esse homem aqui, vindo aqui deitar sobre o meu corpo. O que está acontecendo? E ela não lembrava, porque ela era criança. Mas isso causou um trauma na mente dela. E o demônio fez com que esse trauma, ela não conseguisse ter uma relação com o teu marido. Olha as consequências, a tragédia que poderia acontecer no casamento dela. Como eu falei, poderia o homem, se injuriar e começar a procurar outra mulher. Ou, de repente, falar, não dá certo, vamos separar. E essa mulher nunca conseguiu ter uma relação com ninguém, nunca conseguiu casar com ninguém. Olha o que o reino das trevas faz na vida da pessoa, é isso que eu estou falando. Isso é maldição hereditária? Não. Mas foi uma brecha que o inimigo entrou. Então hoje a gente conhece várias igrejas que faz aí culto de cura, de libertação. Tem uma famosa aí, né, que usa o nome, não é nem cura, libertação, usa o nome de sessão do descarrego. Mas será que é só ir lá naquele dia do culto,
O pastor vai orar, vai expulsar a manifestação demoníaca ali, de repente a pessoa vai ficar manifesta, e ali expulsa o demônio e acabou? Será que é só isso aí? Será que somente naquela hora do culto já bastou e a pessoa está liberta? Ou será que precisa de um acompanhamento, amados? De um acompanhamento, precisa ensinar aquela pessoa a se fortalecer, a ter base, para que o reino das trevas não entre na vida dela novamente? Será que é só frequentar o culto? E quando prisões que acompanham desde a infância, conforme eu falei dessa moça, que causa sofrimento, que causa transtorno, comportamentais, traumas, e ela não vai se manifestar ali. Ela não vai se manifestar, não é algo de manifestação, é um trauma espiritual, mas é um trauma. Então Lucas, capítulo 4, versículo 18, Jesus disse, Lucas capítulo 4, versículo 18, Jesus disse que ele veio, Jesus falou, eu vim para anunciar a liberdade aos presos. Presos, cativos espirituais. Quando Jesus falou preso, não falou alguém que cometeu um crime e está preso numa prisão, numa cela física. Jesus está falando de prisões espirituais. Então Jesus falou, eu vim para anunciar liberdade para essas pessoas que estão presas espiritualmente. Para dar vista aos cegos. Não somente físico, como ele fez, mas espiritualmente, ele fazer com que a gente enxergue essa guerra, esse mundo espiritual. É para isso que Jesus veio. Não somente para dar vista aos cegos, carnalmente, né, falando, fisicamente falando, ele faz isso. Mas ele veio dar vista, principalmente ao mundo espiritual, que a gente muitas vezes não consegue chegar. Jesus falou que ele veio para libertar os que estão sendo oprimidos. Opressão, que estão sobre alguma ação demoníaca na vida deles. Seja financeira, seja relacionamento amoroso, seja no mundo espiritual, no ministerial dele, seja familiar, seja pastoral, não sei qual área, mas é opressão, ação demoníaca. E quase, amados, 100% das pessoas hoje vivem sob prisões espirituais. Algumas racionais, outras na emoção. Então veja que estar somente num culto, como as igrejas fazem, de culto de cura e libertação, e não acompanhar aquela pessoa, não tiver pessoas capacitadas para acompanhar, para orar, para fazer uma campanha se for preciso, para buscar a Deus uma direção, para ajudar aquela pessoa a entender, para ela, porque a gente não vai estar 24 horas com ela, para ela entender que ela tem que fechar as brechas, que ela não pode mais agir, que ela precisa se firmar, precisa de um acompanhamento, não é só orar ali, somente expulsar o demônio, não. Não é somente a oração ali, não. Não é a solução definitiva. Lucas 11, versículo 24, Lucas 11, 24, fala que quando o espírito mau sai de alguém, ele anda por lugares procurando onde descansar. Mas quando esse espírito mau não encontra, ele volta de onde ele saiu. Então, se essa pessoa que foi liberta ali através da oração, da manifestação, não tiver um acompanhamento, a gente não pegar aquela pessoa e trabalhar com aquela pessoa e falar e fazer com que ela entenda esse mundo espiritual, o que ela vai achar? Que só indo para o culto ali. E aí você vê pessoas que estão ali há anos e toda vez que ela vai no culto ela se manifesta. Toda vez, e aí vai ficar esse ciclo vicioso. Vai para o culto, se liberta. Vai do culto, se liberta. E a vida dela nunca sai daquela miséria, daquela desgraça, dessas prisões. Então não está aí no culto, não, meu. Não é só voltar várias vezes ali no culto, não. E diz que quando esse espírito volta, ele não somente volta sozinho, mas ele convida outros 7 espíritos piores, fazendo com que aquela pessoa fique pior na vida dela. Então a gente liberta aquela pessoa no culto ali, ora, aquela pessoa se sente liberta e a gente acha que fez nosso papel, e a gente não pega, não conversa com aquela pessoa no final do culto, não ensina ela, não tem ali, sabe, um ensino, um culto, um preparo espiritual, não mostra para ela o que está acontecendo, e aí 7 espíritos voltam pior, e a vida dela vai cada vez ficando pior. Uma coisa que acontecia aqui, começa a acontecer outras coisas, e aí
E a intenção dos demônios é fazer com que essa pessoa tire a própria vida, para que ela não receba a salvação. Então veja a responsabilidade nossa, de achar que só porque a gente orou, expulsou ali, olha, acabou a minha missão. Cada um vai para sua casa, trabalho feito, e vamos até o próximo culto. Então como que a gente evita, amado, que esse espírito volte para aquela pessoa, que faça morada naquela pessoa? Há um processo, existe um tratamento de libertação. Conforme a gente viu, né? João, no Evangelho de João, capítulo 31 e 32, Jesus falou assim, olha, se obedecer aos meus ensinamentos, conhecerão a verdade e a verdade vos libertará. Então aquela pessoa precisa conhecer o mundo espiritual. Não é só ouvir uma palavra de pregação de bênção, prosperidade, que Deus te ama. Precisamos ensinar essa pessoa que foi ali manifesta, que foi possessa, que foi liberta, que ela precisa conhecer e obedecer aos ensinamentos, que existe esse outro lado que as igrejas muitas vezes não pregam. Então eu pretendo falar nos vídeos, demais vídeos, dependendo da sua reação, dependendo do seu comentário, dependendo da sua participação, eu gostaria de falar outros vídeos, né, de outras áreas também, que existem 3 áreas da nossa vida. Nosso corpo é chamado de tricotomia. O que é tricotomia? Corpo, alma e espírito. Então, para saber se a prisão está na alma, a alma mexe com a emoção. Assim, precisamos saber, precisamos conhecer você, precisa a gente estudar o teu caso, a gente precisa conversar para saber se esse algo que está acontecendo na tua vida não é emocional, não está na tua alma. Então, qual a área que tem que ser liberta? É a alma? Ou é no corpo? Às vezes é algum problema físico mesmo. É o próprio físico que tem enfermidades. Então pode ser no corpo também. Talvez isso que está acontecendo na tua vida é sintomas de uma doença no teu corpo, né? Mental, né? Pode ser. Ou é alguma coisa espiritual. Então é o corpo, alma, espírito. São 3 áreas que pode estar acontecendo na tua vida. 3 áreas que pode estar acontecendo alguma coisa na tua vida. Então, irmãos, deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Eu tenho 5 minutinhos para terminar esse vídeo aqui, tá? Para não ficar muito tempo aqui. 5 minutinhos, eu vou tentar resumir aqui. Pra gente para buscar outros vídeos depois, tá? Entenda, eu não estou falando de maldição hereditária, tá bom? Mais uma vez eu vou repetir, não estou falando de maldição hereditária. Eu estou falando de demônios que acompanham vidas, que agem em nossas vidas, aproveitando brechas que não foram fechadas. É sobre isso que eu estou falando, tá? Eu não creio em maldição hereditária, porque Ezequiel 18:20 fala que aquele que pecar, morrerá. Então o filho, ele não vai sofrer por causa do pecado dos pais, né? E nem os pais vai sofrer por causa do pecado do filho. O que ocorre é que demônios que acompanham o pecador, ele pode continuar de geração em geração, se os descendentes eles agirem da mesma forma, por má influência, conforme eu falei, o vício, o pai, a mãe bebia, fumava, usava droga, a tendência é o filho também fazer a mesma coisa. Se ele não fechar essa brecha, o demônio vai acompanhar de geração em geração. E aí não é maldição hereditária, é um demônio que está ali ao teu redor, procurando uma brecha para entrar na vida de alguém. E como aquela pessoa veio de uma má influência, ele pode levar aquele demônio, espírito demoníaco acompanhando de geração em geração. Isso não é maldição hereditária, é brechas abertas, tá bom? Mas não existe palavras de maldição também. Palavras de maldições que pode atingir a nossa vida se aquela pessoa não estiver estruturada. Então lá em Êxodo capítulo 20, versículo 5, diz assim: Deus castiga aqueles que o odeiam, até os bisnetos e trinetos. Então, Deus, ele fala lá em Êxodo 20, capítulo 20, versículo 5, que Deus castiga aqueles que o odeiam. Então, a pessoa que odeia a Deus, que não quer um compromisso com Deus, uma pessoa que não quer se firmar com Deus, Deus, ele tem ódio dessa pessoa, porque você não quer nada comigo, então você não me pertence. E aí sim, ele permite, ele fala que lá no Velho Testamento, que ele próprio castiga a geração dessa pessoa, dos bisnetos e trinetos, mas está falando de pessoas que não é salvas. Então, não, olha, tá vendo ó, que existe maldição hereditária? Não, está falando de pessoas que não são salvas, não querem aceitar, pessoas que não vão aceitar. Então, a tendência é os seus parentes também
não aceitar. Então, se a sua família, se o teu passado não é agradável, se você lembrar de coisas da sua família, do teu passado que não é agradável, se houve ou existe alguma associação de crença pagã, isso, olha, eu sou evangélico, mas a minha família, ela não é. Ela mexe com magia, ela mexe com feitiço, ela mexe com orações que não agradam a Deus. Se existe brigas demasiadas na tua família, se existe vícios, exagerado, todo mundo viciado aqui na bebida, na prostituição, nas drogas, palavras de maldição que o pessoal está todo mundo falando, esse menino não vai dar nada, essa menina é uma desgraça, essas palavras existem na tua casa, entre outras coisas. Você pode ter uma decisão de não ser igual. Você pode não tomar uma decisão, falar, eu não vou ser igual. Mas não é só tomar uma decisão, você tem que se firmar, porque você vai entrar numa guerra espiritual. Por você querer se libertar, por você não querer ser igual a essas pessoas da sua família. Que não, olha, que testemunho mau, que vida maligna que a minha família vive. Eu decidi ser diferente. Então você vai entrar numa guerra espiritual e vai ser difícil. Então você tem que conhecer, você tem que encontrar uma igreja que te ensina, um pastor que vai te acompanhar, para você se fortalecer, para você aprendendo e aprender a se autodefender também e ajudar outras pessoas. Então você pode renunciar a essa tradição ruim da tua vida. Você pode nesse momento orar a Deus. Você pode decretar que se você ora a Deus, onde você tipo desse vídeo, você ora a Deus, fala a Deus, se eu algum momento falei, que nem minha família só vive falando palavras de maldição, palavras malignas, a palavra nossa tem bênção ou maldição, se eu lancei alguma maldição na minha vida ou na vida de alguém, se eu dei alguma legalidade, fiz alguma simpatia, se eu me envolvi com algo que não deveria, se eu dei legalidade, poder por reino das trevas, esses demônios, por palavra, mesmo não intencional, se eu fiz algum pacto por meio de simpatia, promessas a falsos deuses, sabe que Deus, Ele quebre e anule toda essa maldição na sua vida, sabe, ou se a vida de alguém que ainda que você não lembre, que você não foi intencional, mas você lançou uma maldição na vida da pessoa, seja quebrada, ore a Deus, amado. Ore a Deus para quebrar essa maldição. Ore a Deus. Sabe, irmãos? Deixa eu ver se tem mais alguma coisinha aqui, alguma coisa. Tem a história de uma moça que ela tentava de toda maneira se dar bem num relacionamento. Ela queria encontrar alguém, ela queria ser feliz, ela queria casar como qualquer outra mulher. Ela queria ter um esposo, queria ter família. Mas toda pessoa que ela conhecia não dava certo. Separava, por algum motivo, brigava, encontrava alguma coisa, às vezes se separava do nada, ela não entendia. E ela fala, puxa, por que está acontecendo na minha vida? Por que eu não consigo encontrar alguém? E uma vez ela orando a Deus, Deus mostrou para ela voltar lá quando ela era criança. Que ela era, de mulher, ela era filha única. Tinha outros filhos, mas de mulher ela era filha única. E ela começou a lembrar na infância dela, o pai, até o dia de hoje, o pai falava, não, você é minha menininha, você é a princesinha do pai, não vou deixar ninguém te levar embora não, você vai ser pra mim pra sempre, vai ser sempre pra mim, vai ser minha sempre, você é a minha princesa, o pai não vai perder você nunca. Então veja que aquele pai não estava lançando uma maldição na vida dela, era uma forma carinhosa, mas pela palavra, olha, você não vou deixar ninguém te levar. Você vai ser para mim sempre a minha princesa. Você vai ser sempre, para sempre a minha filhinha. Isso abre uma brecha, amado, de palavras que não foi intencional. Mas aquilo estava causando uma influência espiritual, onde o reino das trevas estava usando aquela profecia, mesmo carinhosa, mesmo amorosa, não maldosa, não intencional, mas aquela profecia estava barrando aquela mulher de conhecer alguém. E quando Deus mostrou aquela coisa na mente dela, ela foi, pai, lembra que você falava isso, pai? Olha, talvez a minha vida não está dando certo. Explicou pro pai, eu sei que você me ama, eu sei que você quer o bem, eu sei que você não quer me perder, mas vamos orar aqui, profere palavra que eu vou conhecer alguém, eu vou conhecer um homem que vai ser um homem bom na minha vida, que vai ser um marido bom. Sabe, você não vai me perder, a gente vai estar aqui acompanhando, pai. Vamos orar, vamos quebrar, que de repente se for isso, pai,
A gente quebra o legalismo, o poder das trevas. A gente fecha essa brecha. Então, amados, eu não estou dizendo que todo caso vai ser igual. Olha, então é isso que está acontecendo na minha vida. Não, eu estou falando que pode acontecer, que o reino das trevas ele não brinca. Ele procura uma brecha para que possa entrar na vida da pessoa. Provérbios 18, 21 fala assim, ó, a morte e a vida estão no poder da língua. Então, palavras que muitas vezes a gente fala sem pensar, palavra que a gente fala na hora do nervoso, pode lançar bênção ou maldição na vida daquela pessoa que você está falando. Na vida da gente. Às vezes a gente fala, eu não consigo nada, eu já tentei de tudo, eu não vou ser nada mesmo, já até desisti da minha vida. Aí eu nasci para sofrer. Está vendo que foram palavras de maldição para você mesmo. Em Crônicas, 1 Crônicas capítulo 4, versículo 9, diz assim, 1 Crônicas capítulo 4, versículo 9, o homem que você conhece, a oração de Jabes. Houve um homem que a sua mãe deu o nome de Jabes, que significa dor. O significado de Jabes significa dor. E devido a ela ter havido sofrido muito durante o parto, ela falou, olha, você me causou dor, então você vai chamar Jabes, dor. Aí no versículo 10, Jabes orou a Deus e disse, olha Deus, me abençoa, fica comigo, livra-me de qualquer coisa que me cause dor. Se existe alguma maldição na minha vida, me livra. E Deus atendeu a oração de Jabes. Então Jabes ele tomou uma decisão. Imagina você, amado, ter um nome chamado dor. Então toda vez que os seus colegas, alguém, o bullying, a piadinha, fala, ei, você só causa dor mesmo, hein? Você é uma pessoa que é uma desgraça. Onde você vai é dor, é tristeza. Imagina isso, irmão. Essa maldição do nome, antigamente tinha algo de dar nome, né? Nome que amaldiçoava aquela pessoa. Mas Jabes foi inteligente, falou, não, eu não aceito. Eu não aceito, eu não tenho culpa que a minha mãe teve dor. Eu sou culpado disso? O Jabes orou e quebrou essa maldição na vida dele. A gente vê outra passagem lá em Gênesis 35, do versículo 16 e 18, quando Raquel, a esposa de Jacó, estava para dar à luz, seu parto foi muito difícil também. E ela, antes de dar o seu último suspiro, porque ela morreu no parto, ela olhou para aquele menino que estava nascendo e falou, você vai se chamar Benoni, filho da minha tristeza. Ela amaldiçoou porque ela estava ali morrendo. O parto difícil, ela estava na morte. Antes dela dar o último suspiro, ela profetizou na vida daquele menino. Você vai se chamar Benoni, filho da minha tristeza, da minha angústia. Só que Jacó, ele falou para ela, não vou não, quebrar essa maldição. Esse menino vai se chamar Benjamim, filho que terá sucesso. Então veja que existem influências espirituais. Romanos 12, versículo 2, fala assim, não vivam como vivem as pessoas desse mundo, mas deixe que Deus os transforme por meio de uma completa mudança de mente. Então, amados, o mundo aí, ele nos influencia a beber, a fumar, usar narguilé, entrar no mundo da moda. Mas Deus fala, olha, não deixa Satanás entrar na tua mente. Não deixa se aprisionar. Se liberta. Não viva, Romanos 12, 2. Não vivam como vivem as pessoas desse mundo. Não deixe que Deus os transforme por meio de uma completa mudança de mente. Deus quer transformar a tua mente. Deus quer fazer você pensar e agir conforme a Bíblia fala. Você é mais que vencedor. Você tudo pode em Jesus que te fortalece. Quando Deus opera na tua vida, ninguém pode impedir. Porta que Deus abre, ninguém pode fechar. Aquilo que Deus une, ninguém separa. Você é mais que vencedor. Você é herança de Deus, propriedade exclusiva de Deus. É isso que você tem que pensar. O padrão desse mundo é ouvir, isso não vai dar certo, a vida é assim mesmo, separa dele. Você é filho de pai separado, então não vai ser ninguém na vida. O padrão desse mundo é egoísta. O padrão desse mundo cobra você ser aquilo que eles querem que você seja. Você tem que se vestir dessa forma, você tem que agir dessa forma, você tem que ostentar para os outros. Não viva para os outros não, amado. Viva para Deus. O reino das trevas trabalha constantemente para te aprisionar aos padrões desse mundo. Ele usa traumas do passado, ele usa decepções, diagnósticos familiares.
do passado. Ele faz você aceitar as modas para que você não seja rejeitado. Para que aquele turminha, aquele grupinho me aceite, eu preciso usar as drogas que ele usa. Eu preciso fumar o narguilé que eles fumam. Eu preciso beber porque eles bebem. Eu preciso falar piada suja, dançar sensualmente. Eu preciso participar de música de palavrões. O padrão desse mundo é isso. O inimigo faz com que você fale, olha, se você não agir dessa forma, eles não vão te aceitar. Eles não vão te aceitar. Hoje você vê jovens, até pessoas de idade, mascando o chiclete com a bocona aberta como se fosse uma vaca. Outrora a gente aprendeu dos nossos pais, olha, come com a boca fechada, porque é falta de educação você fazer isso. Comer com a boca aberta. Hoje você vê velho, querendo ser novinho. Agir como se fosse novinho. Agir como se fosse a juventude. A molecada de hoje, porque é moda agora, né? Ficar mascando chiclete com a boca aberta, né? E aí você pega pessoas de idade, que não aceita que a idade chegou, e quer se passar com novinho e faz a mesma coisa, entrar na moda do mundo. Então, irmãos, eu vou encerrar o vídeo aqui, porque já passou mais de 1 hora. Se você tem pecados não confessados, pecado que você lembra, eu fiz, meu, isso é que nem o espinho de Paulo, ele me incomoda totalmente. Confessa, mano. Confessa teus pecados. Se você tem medos que você não sabe por que eu tenho tanto medo. Eu tenho medo de me relacionar com alguém. Eu tenho medo de ir para o hospital. Eu tenho medo que aconteça isso. Jó tinha tanto medo que ele fala lá no capítulo 3 de Jó, ele fala, olha, aquilo que eu temia aconteceu. E foi essa brecha que o inimigo encontrou para entrar na vida de Jó. Fala, você tem medo? Eu tenho uma brecha para entrar aí. Deus já permitiu. Estou tentando encontrar uma brecha. Não tem, né? Você é um homem justo, reto, se desvia do mal, não entra na roda escarnecedora, mas tem uma brechinha. Tenho medo. O que você teme é essa brecha que eu vou entrar. E aí aconteceu tudo. Traumas, né, que você passou no passado. Olha, talvez você teve um casamento que não foi muito bom. De repente você teve um pai abusivo, bêbado, batia. Preocupações que você tem demasiadamente, né? Eu preocupo tanto com isso que nem Jó. Tudo isso, irmãos, nós precisamos se libertar. Então a intenção desse vídeo é justamente isso, tá bom? É trazer alguns casos, alguns fatos, para você entender como funciona esse mundo espiritual que não prega na igreja. Como que eu faço? Então, se você tem experiência, para me encerrar aqui, ó, mais 5 minutinhos, tá? Se você tem alguma experiência nesse assunto de libertação, se você conhece realmente esse mundo de guerra espiritual, se você quiser participar, me ajudar a se formar um time, onde quer que você esteja. Eu estou aqui em São Paulo, então se você de repente está lá em Pernambuco, Bahia, outro país, vamos se unir, vamos trocar informação, vamos trocar conhecimento, para que talvez eu conheça alguém que está aí na tua cidade, mas eu não posso ir até aí. Mas você está aí, você pode ajudar essa pessoa em oração, pelo telefone mesmo, se você puder visitar aquela pessoa, acompanhar, ensinar. Vamos fazer um tratamento espiritual nessa pessoa. É isso que eu estou convidando. Você, pastores, que conhece mais que eu, né, que entende um pouquinho melhor que eu, ou se teve alguma experiência, algum testemunho, quiser se unir, é isso que eu estou convidando a gente formar um time. Para a gente poder fazer o que Jesus fazia. Libertar as pessoas cativas e oprimidas. Para a gente poder pregar o verdadeiro evangelho. Não um evangelho de prosperidade, de engano, de mentira, não. Sabe, de ninguém tá nem aí com ninguém, acabou o culto, cada um vai para sua casa e se vira agora. A minha parte eu fiz, preguei, agora se vira. Sabe, tem pessoas que estão passando por problemas que não sabem como fazer, tem pessoas que estão ali com legiões de demônios assolando aquela vida, famílias que não sabem. Eu já contei em outros vídeos aqui o que aconteceu na minha casa, sabe, uma guerra espiritual de legiões de demônios que assolou, mas eu não tenho mais tempo. Outra hora, se der tempo, eu encaixo nos outros vídeos para você poder entender essa guerra e o que me despertou a procurar ajudar as outras pessoas. Foi essa experiência que eu tive que me despertou. Falou, tem pessoas que precisam da tua ajuda, precisam ouvir o testemunho seu, precisa entender que existe esse mundo. Amém, amados? Me perdoa, tá bom? Se eu falei alguma palavra aí que te ofendeu. Me perdoa se você achou, você falou pra mim, me perdoa, não foi a intenção não.
A intenção é ajudar, tá? Os vídeos meus aqui é ajudar pessoas nesse mundo espiritual. Mas que não seja a minha voz, que seja o Espírito Santo falando através desse vídeo, que possa abrir teus olhos, que possa te trazer a revelação, que pode te mostrar onde é que a tua brecha está, dando o legalismo, o reino das trevas entrar na tua vida, que você seja liberta em nome de Jesus Cristo. E até o próximo vídeo, se assim Deus permitir. Já foi muito tempo aqui, eu vou ter que encerrar, tá bom? Deus abençoe a sua vida. Se você gostou, comenta. Se você gostou, dá um like. Se você gostou, compartilha, tá bom? Esse vídeo aqui, para que possa alcançar outras vidas, tá bom? Se você tem um testemunho, se você tem alguma coisa a acrescentar, entre em contato no comentário, tá bom? A gente troca os telefones, a gente conversa e a gente vai ajudando um ao outro. Deus abençoe.